alguns anos existe uma trend na internet onde alguns artistas tentam se desenhar em diversos estilos diferentes. Uma época que eu vi muito vídeo assim foi lá na era dos meme animations, onde alguns artistas fizeram um desafio chamado 20 estilos de artes diferentes, onde, como o próprio nome já diz, eles desenhavam suas funções, OCs, ou até mesmo personagens de terceiros em 20 estilos diferentes. Um que nunca saiu da minha cabeça foi o vídeo da lendária Wolf2, que quando fez esse desafio, eu achei a ideia muito maneira. Pra quem não me conhece, eu sou o CB, seja muito bem-vindo por aqui, porque hoje eu vou tentar me desenhar em estilos de animações diferentes. Não serão 20, mas vão ser vários. Vou querer inclusive saber as notas de vocês pra cada desenho. Eu vou dar as minhas, né, a minha opinião, mas eu vou querer saber as de vocês também. Inclusive, eu acabei deixando o melhor pro final, tá? Por um motivo que já vocês vão saber. E é claro que pro desafio de hoje, eu vou usar eu mesma. E sem mais delongas, o primeiro estilo que eu tentarei fazer em mim neste vídeo é o estilo de JoJo Bizarre Adventure. Bora lá! Eu não conheço nada sobre JoJo, o que eu sei é bem superficial, tipo as poses icônicas que alguns personagens têm, ou até a síndrome do mesmo rosto na obra. Eu lembro que teve uma época ainda que eu tentei começar a assistir, mas eu tava achando o início do anime muito lento e não continuei. Sempre ouvi por aí que o começo de JoJo realmente é mais lento, mas que depois melhora bastante, só que eu não tive muita paciência e desisti já no começo. Talvez um dia eu dê mais alguma chance, porque eu acho o JoJo um anime bem bonito. Difícil explicar o porquê, mas sempre que eu vejo algum personagem ou corte do anime, eu sempre acho muito legal. Pro meu desenho, eu usei de referência as personagens Jolene e Trishuna. Tentei me inspirar mais no estilo do anime do que no mangá de JoJo, porque apesar de que o estúdio de JoJo tenha sido bastante fiel com a arte original da obra, ainda assim tem algumas diferenças no traço do mangá pro anime, então eu me inspirei mais no estilo do anime. O processo mais complicado, não só desse desenho, como também dos outros que vocês ainda vão ver, foi o chicletinho, porque não é em qualquer anime ou desenho que vai ter muita aparição de gatos pra eu ter de referência, sabe? Então eu tive muita dificuldade de fazer ele por aqui. Eu não sei como seria um gato em JoJo. A única referência que eu tive foi de um gatinho chamado Tama, que deve ter muito pouco tempo de tela no anime, porque eu quase não achei imagens sobre ele. Então, com apenas uma única imagem desse gato, eu me inspirei pra fazer o chicletinho. Depois de alguns minutos, nossa line art é essa, e vamos agora partir pra pintura. Eu comecei pelo mais difícil, que foi os olhos, e bom e difícil nisso, porque eu sou um artista que tem uma pintura muito básica. Fazer esses olhos de JoJo tomou um tempinho considerável meu. Eu tinha deixado assim no começo, mas depois eu acabei mudando a ideia e fiz de outro jeito. Mas pra compensar, o restante da pintura do cabelo, pele, no chicletinho e também na minha roupa foi bem basiquinho. E no final, o resultado da nossa CB no estilo de JoJo é esse. Numa nota de 1 a 10, pra esse eu daria um 7. Tipo, dá pra entender que eu fiz no estilo de JoJo, mas ainda assim eu sinto que tá faltando alguma coisa pra ficar realmente igual. Mas assim, tá parecido. Não sei, me diz aí o que você achou. E o próximo da vez é com Hora de Aventura. Atualmente eu tô pegando Hora de Aventura pra assistir do zero, já que eu nunca acompanhei ele inteiro antes, porque quando eu era criança, o meu pai me proibiu de assistir e depois escrevi uma cena em que o Lich aparecia. O Lich, pra quem não lembra, é um personagem mó bizarrão do desenho. Se não me engano, é um dos vilões principais. Mas, tipo assim, olhando o design desse cara, seria meio difícil meu pai ficar de boa com a criança vendo isso aí. Então, durante a minha infância, meu pai deixava eu assistir qualquer desenho, menos Hora de Aventura. Hoje em dia, eu sou um adulto, né? Então, aos meus 20 anos, eu finalmente estou assistindo o desenho proibido da minha infância. Agora, sobre o meu desenho, nesse aqui não teve erro, foi um dos que eu mais gostei, porque o estilo de Hora de Aventura é até que bem simples, então foi bem de boa de fazer ele. E a ideia que eu tive foi ser eu segurando o chicletinho numa pegada meio Rei Gelado e Gunter, ou Marceline e Rambo. E como vocês podem ver, eu também coloquei uma coroa em mim, porque no universo de Hora de Aventura, eu seria a princesa do lacre. Meu desenho, minhas regras. A pintura foi ultra simples, pra poder eu ir pintando com balde mesmo. Hora de Aventura não tem um estilo que utiliza tanto de sombra ou iluminação em cenas comuns, então a pintura aqui foi bem fácil. Em poucos minutos, o resultado da nossa princesa do lacre é este. Modéstia à parte, mas esse aqui merece um 10, né não? Agora, partindo pro próximo estilo, vamos de Estúdio Ghibli. Mesmo eu sendo uma pessoa mais puxada pros cartoons do que pros animes, eu já assisti sim alguns filmes do Estúdio Ghibli, como O Mundo dos Pequenininhos, que foi o primeiro que eu vi, mas depois eu quero pegar um tempo pra acompanhar mais esse estúdio, porque toda vez que eu vejo alguma coisa sobre Estúdio Ghibli, é sempre todo mundo falando muito bem das obras, então já faz um tempo que eu tenho vontade de acompanhar os filmes. Uma coisa que me motiva bastante também é que, pelo que eu ouvi dizer, as protagonistas femininas dos filmes são muito bem escritas e bem apresentadas, porque o Miyazaki, que é o criador das histórias do
Estúdio Ghibli, nunca vi necessidade de sexualizar elas pra garantir lucro, o que é algo que não acontece com muita frequência no mundo dos animes, né? Agora, sobre o desenho, confesso que foi um pouco complicado pra mim fazer esse estilo, porque como eu nunca acompanhei tanta coisa assim do Estúdio Ghibli, eu fiquei com um pressentimento de que tava errando em alguma coisa do estilo. Depois de acabar a pintura, que foi bem simples de fazer, eu coloquei uma camada meio laranja por cima de tudo, com um efeito de multiply bem clarinho, pra ficar um pouco mais parecido com a paleta de cores do Estúdio Ghibli, e no final, o resultado desse desenho ficou assim. Pra esse, eu dou um 6 de 10. Acho que dava pra ser melhor. Agora o próximo é com Smiley Friends. Esse aqui foi um dos meus favoritos, viu? Não só porque eu gosto muito de Smiley Friends, mas também porque eu achei engraçadinho a ideia de design que eu tive. Eu queria me fazer um pouco mais bizarrinha pra ficar funny, com os olhos um pouco realistas demais pro desenho, tipo aquela foto do Sr. Sapo. O chicletinho eu fiz de um jeito bem basiquinho, parecendo um gato fudido. E depois disso foi só ir colocando as minhas cores nos seus devidos lugares. E Smiley Friends tem uma pintura bem básica, então esse processo do desenho foi rapidinho. No começo eu tinha até colocado minha cor de pele mesmo, mas depois eu troquei por um roxo pra ficar coloridinho, que nem os personagens da série. E depois de curtos 15 minutos nesse desenho, foi bem rápido, o resultado da nossa CB no universo de Smiley Friends é esse. Esse aqui merece um belo 9 de 10. O próximo que vem por aí é Animal Crossing. Cara, esse jogo, eu sempre tive muita vontade de jogar ele, velho. Tem algo nele que chama muito a minha atenção. Talvez seja a ideia ou a pegada mais calminha dele, não sei. Só sei que eu sempre tive muita vontade e algum dia eu vou ter condições de conseguir jogar esse bagulho. Pena que a Nintendo nunca trouxe uma tradução BR pra ele até hoje, né? Porque o jogo tem bastante texto e eu tenho preguiça de usar meu cérebro pra traduzir as coisas. Só sei que com tanto de dinheiro que a Nintendo ganha por um único jogo, já dava pra eles meter uma tradução BR nisso aí e melhorar a vida de todo mundo. Imagina pagar 300 conto no jogo que nem tradução pra gente tem. É foda. Nesse desenho, o que eu tive mais dificuldade foi em como adaptar o chicletinho no estilo de Animal Crossing, me baseei nos próprios personagens furries do jogo pra isso. E também tive um pouco de dificuldade na pintura por conta dele ser um joguinho 3D. Durante muito tempo eu tenho praticado só pintura 2D, então não fui muito bem disso aqui. A line art ficou bem da hora, senti que ficou bem fiel ao estilo do jogo. No final, pra dar um tchan, eu dupliquei a line art, coloquei um pouquinho de Gaussian Blur e cá está o resultado. Ficou parecido, mas não é um dos meus favoritos nesse vídeo, então eu daria um 5 de 10. Mas agora, vamos de Simpsons. Cara, eu nunca tinha reparado que os personagens de Simpsons não têm clavícula e que os ombros vêm direto do pescoço deles até eu começar esse desenho. Assim, é claro que eu sempre notei que Simpsons tem seu próprio estilo de animação, eles têm 4 dedos, por exemplo, mas é que para fazer esse desenho eu tive que entender a lógica do traço deles e acabei fazendo essas observações. Algumas outras observações que tive também foi notar que os olhos de alguns personagens comuns são círculos bem grandões que sobrepõem o rosto, sabe? Os olhos dos personagens não ficam completamente dentro do rosto. A beiradinha deles fica... A beiradinha deles fica um pouco pra fora. Ai, que frase lá ele. Outra coisa foi a orelha, que reparei que fica muito embaixo, quase no pescoço mesmo. E caso vocês não lembrem, as nossas orelhas ficam entre as sobrancelhas e o nariz. Diquinha aí pros desenhistas. Mas, no estilo de Simpsons, elas ficam lá embaixo, na altura da boca. Enfim, estilo curioso, mas não é à toa que ele é único também. É da hora quando a obra cria o seu próprio estilo e sua própria lógica. Sobre o desenho, o chicletinho eu fiz no mesmo formato do Snowball, que é o gato da família. A pintura disso aqui foi bem simples, tá, gente? Não tinha muita coisa assim pra fazer. A pintura de Simpsons é bem básica pra facilitar a animação. Só usei a opção de balde em tudo. E no final, nosso CB no mundo de Simpsons é esse daqui. Sinceramente, não tinha muito erro, seria difícil errar isso aqui. E eu acho que eu daria um 9 de 10. Não sei se eu tô merecendo um 10 redondo nesse aqui. E já que todo mundo pediu esse próximo de agora, todo mundo pediu, o próximo estilo será o de Scooby-Doo. Vamos lá. Aqui eu tive que usar as minhas divas Velma e Daphne de referência, que caso você nunca tenha assistido Scooby-Doo, elas são alguns dos protagonistas do desenho. Ai, CB, todo mundo sabe disso, todo mundo já assistiu Scooby-Doo, cara. Cala a boca, o vídeo é meu. Não, brincadeira. É só que eu quero me certificar de que ninguém se sinta perdido nesse vídeo, ok? Foi muito gostoso fazer a line art desse desenho, cara. Eu me inspirei mais no estilo do Scooby-Doo clássico, onde a line art tem uma grossura média em alguns cantos e um pouco mais grossa em outras, então eu tive que ir acertando isso. Mas só de ver a line art pronta, eu já vi que tava lembrando bastante o traço do desenho. A única coisa que eu tive dificuldade foi só no chicletinho, aquele problema de antes que eu comentei com vocês, porque na hora eu não tive boas referências de como o Scooby-Doo faz gatos,
então eu meio que precisei improvisar um pouco. A pintura aqui foi bem simples também, usei o balde de tinta pra colorir, exceto nos meus lábios deliciosos, que eu fui pintando com pincel mesmo. E eu ter pintado os lábios é que realmente foi a cereja no bolo, pra ficar bem parecido com o traço do desenho. E no final, em poucos minutos com essa arte, eu no universo de Scooby-Doo seria mais ou menos assim. Pra esse, eu daria um 8 de 10 por conta do meu chicletinho, que tá meio estranho. O próximo agora que vamos tentar é o estilo de drama total, aquele desenho de reality show. Cara, eu gosto muito desse desenho. Nunca acompanhei nenhum reality show na minha vida, além desse aqui. Quem nunca assistiu, cara, pega um dia pra assistir drama total. Só pega. É papo de tu querer acabar tudo de uma vez. É muito legal essa série. Eu tive que ir atrás de alguns concept art dos personagens pra entender como eu poderia me colocar no estilo do desenho, porque não faria sentido eu ter umas colchonas igual de algumas das personagens ali. Aqui eu gostei bastante de como eu fiz o chicletinho, ele tá bem basiquinho, mas combinando com o traço do desenho. Dei uma corrigida ali na minha calça, porque eu tentei deixar as minhas pernas igual das personagens, que é como se elas usassem roupa legging, é tudo apertadinho e no formato das pernas, mas desse jeito ficou tão estranho em mim que eu preferi fazer do meu jeito. Assim ficou bem melhor. Uma coisa que eu não acho que combinou comigo foi a boca, porque a minha persona não tem lábios grossos, mas as personagens do desenho têm, então pra ficar igual, eu deixei meu lábio parecido com delas. E depois de pouquíssimos minutos na pintura, que também foi bem básica, o resultado é este. Esse aqui eu acho justo um 9 de 10. O próximo da vez é o meu segundo desenho favorito, Steven Universe. E escolhendo qual pedra, qual gem eu poderia ser, decidi me desenhar como a lápis lazuli. Aproveitando a deixa, eu só queria comentar um pouco sobre a galera que mete o cacete nesse desenho, só porque o protagonista é um menino chorão que canta bastante, mas... momento lacre aqui, a galera que reclama desse desenho por causa disso, sem nunca nem ter assistido, quer muito pagar de machão, cara. Acorda, galera, pelo amor de Deus. Os verdadeiros machos são aqueles que não se importam o tempo todo em parecer macho, tá ligado? Gostar de Steven Universe, na verdade, aumenta sua testosterona em 70%, mano. Pare de colocar suas bolas no sol e comece a assistir Steven Universe, vai ser muito mais eficaz. Mas falando sério, Steven Universe é um desenho maravilhoso, aborda muitos tópicos e temas complicados, e é um dos desenhos com uma das personagens mais complexas e enigmáticas que eu já vi em toda a minha vida. O público não sabe se odeia ou ama a Rose Quartz, porque cada personagem tem uma história diferente sobre ela e uma forma diferente de enxergar ela, o que deixa não só os personagens do desenho confusos, como também até o próprio público. Isso pra mim é algo do caralho, ao mesmo tempo que ela é uma personagem muito importante, bastante mencionada. Nem eu, nem você e nem os próprios personagens do desenho realmente conhecem ela de verdade. E pra vocês entenderem como Steven Universe realmente é muito bom, eu odeio musicais. Não gosto de assistir filme ou desenho que tem cantoria o tempo todo, exceto com o Steven Universe, que eu adoro todas as músicas. Se eu, que sou uma pessoa que não gosta de musicais, mas adoro Steven Universe, é porque eu te garanto que esse desenho com certeza faz um bom trabalho. Não que seja importante, mas quero dizer aqui, né, os meus personagens favoritos são Garnet e, obviamente, a Lápis. Gosto bastante da Pérola também, acho difícil alguém não gostar dela, bichinha coitada, toda sofrida. E talvez vocês não saibam disso, mas a ideia antes era a Pérola e o Greg se pegarem, tá? Acabei aí com a vida de vocês. Como eu me basei bastante na Lápis, eu acabei parecendo mais ela do que eu mesma, mas acredito que ainda assim eu fiz uma boa adaptação. E como podem ver, eu fiz o meu chicletinho de abóbora, que é o pet que a Lápis e a Peridot adotam. A pintura foi super gostosa de fazer, me basei certinho na paleta da Lápis, só no chicletinho abóbora que eu usei as exatas mesmas cores e E o resultado da nossa CB Lazuli é este. Ah, mano, pra esse eu dou um 10. Ficou muito maneiro. O estilo que tentaremos agora é de um que vai gerar comentários furdunços, talvez uma crise econômica no país, que é One Piece. Eu vou me desenhar como uma personagem feminina de One Piece. Vamos nessa. Então, talvez vocês não saibam disso, mas eu já acompanhei o One Piece inteiro e só fiquei esperando por novos episódios. Até que eu simplesmente, assim, desanimei e nunca mais eu voltei a assistir. Depois do Post-Time Skip, eu brochei bastante com One Piece por diversos motivos, mas o maior deles é que a rapaziada do Chapéu de Palha estão parecendo meio rasos hoje em dia. O Sanji, por exemplo, que é meu personagem favorito, ele tá sendo cada vez mais estragado pela Toei, porque enquanto no mangá ele ainda é um personagem até que decente, no anime, às vezes ele até é removido de cenas em que ele deveria ficar junto do bando. Fora que a piada dele gostar muito de mulher é muito mais exagerado no anime, num nível que hoje em dia ele quase que é só isso. Nunca esqueci o que fizeram com o meu garoto na Ilha dos Homens Peixes, mas eu prefiro ignorar que aquilo aconteceu, aquele não é meu Mr. Prince. E até por isso que eu tô gostando bastante do Sanji do live action, tá? Por lá ele é um personagem muito bom, do jeito que no anime deveria ser, e eu gosto demais do carinho que o Tais Skyler tem pelo Sanji. Claro que no anime
tem sim cenas muito fodas do Sanji hoje em dia, tá, gente? Mas eu realmente tô sentindo uma diferença no meu pai nesses arcos mais atuais que me broxaram um pouco de continuar. Mas enfim, se eu pegasse pra falar detalhadamente sobre essas coisas, teria que ser num vídeo separado. Aqui não dá, então fica pra uma próxima. Então, eu, CB, como uma pessoa que assistiu o anime, eu entendo muito bem como é que é a anatomia das mulheres por lá, então não foi muito complicado pra mim. Fiz um rosto meio Nami, deixei a minha testa maior, coloquei leves volumes nos meus melões e fiz meu chicletinho de jeito bem básico. A pintura aqui foi bem tranquila também, sem muito segredo. E no final, eu fiz aquele de novo, de duplicar line art com leve Gaussian Blur, para ficar parecido com um dos estilos de animação do anime. E então, o resultado da nossa CB no universo de One Piece é esse aqui. E aí, que nota você daria pra isso aqui? Bom, vocês lembram que eu tinha falado que o melhor eu deixei pro final? Pois é, não era esse de One Piece, mas sim um que eu fiz de O Incrível Mundo de Gumball, que obviamente eu não poderia deixar passar nesse vídeo. Acontece que teve um motivo bem específico pra eu ter deixado esse por último, que foi eu não ter gravado. Eu pensei que estava gravando, mas eu não estava. Pois é, paia, né? A ideia, inclusive, era esse desenho ser o primeiro do vídeo. Eu não poderia só deixar essa parte de fora, porque o resultado ficou muito maneiro, então só vou revelar aqui pra vocês. Pensei que seria legal eu me basear no design da Carrie, então ficou assim. Pois é, galera, infelizmente chegamos agora no final do vídeo. Na tela vai estar aparecendo os membros do canal. Muito obrigado, tá? Pra quem ensinou pra dar uma forcinha por aqui. Prometo que vocês sempre serão citados como forma de agradecimento. Quero depois postar mais vídeos exclusivos só pra vocês. Por enquanto eu fiz só um, mas pretendo trazer mais. Também vai aparecer aqui na tela algumas fanarts. Obrigado a todo mundo que alguma vez já tirou um tempinho só pra fazer um desenho sobre mim. Faço questão de mostrar pra todo mundo o quanto meus inscritos são talentosos e irados. Obrigado a você também que assistiu até aqui. Se puder, deixa um likezinho se curtiu o conteúdo de hoje e se inscreve se não for inscrito. Vejo todos vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.